Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, o legado que fica do ministro Joaquim Barbosa, que anunciou a aposentadoria, mesmo tendo mais 11 anos para ficar no Supremo, pediu afastamento e vai se aposentar. Bom, o senhor gostaria de falar justamente sobre a importância desse afastamento, né, do magistrado da opinião pública, sim, é isso? Sim, em função do que os colegas observaram, eu vou repetir alguma coisa para em seguida terminar o raciocínio. O juiz deve ser mantido afastado. Uma das boas coisas que a Justiça desenvolveu e aplicou é que não se deve fazer julgamento com cabeça quente. Isso a gente até em casa... Perfeito, então, perfeito. A coisa tem que estar afastada. E mesmo a grandiosidade dos tribunais também causa um certo afastamento. Essa já não tem tanta unanimidade, embora digam que as pessoas gostam de... que pobre é que gosta de... Pobre não gosta de... Pobre gosta de luxo. Quem gosta de pobreza intelectual. E outro ponto é que... Joãozinho 30 quer dizer. Joãozinho 30 quer dizer. E outro ponto que eu queria colocar é sobre a questão do linchamento, né? Todos sabem que quando surgiu nos Estados Unidos, um coronel de sobrenome Lynch, né? Chegou lá e resolveu, pendurou um e ficou isso. Por que capitão de escravos. Por que o cidadão hoje tem aprovado isso, ou tem aumentado o número? Porque ele começa a perder a crença nas instituições. E isto, quando se começa a entrar por esse caminho, né? É extremamente perigoso. Isso é perigoso. E acho que isso merece uma discussão mais profunda, porque isto não chega no Supremo. E de repente você começa a tirar o crédito das instituições e a sociedade passa a acreditar que vai chegar um Messias aí para resolver o problema. Isso é mais perigoso. Mas isso foi uma coisa que o Joaquim Barbosa se aproveitou bem. O brasileiro, a grande maioria da população brasileira, sofre, isso já era falado há muitos anos, sofre da síndrome do homem providencial. Alguém vai resolver o seu problema e não será você. Sim. E o Joaquim Barbosa, ele entrou como esse homem providencial para resolver um problema crônico, como você bem falou, um problema crônico. Não se prende político, mas como não se prende político? Vamos resolver esse problema, e vamos resolver. Por isso que eu não discordo do Pedro quando ele diz assim, não, ele julgou com maiorias durante um bom tempo. Sim, ele ganhou boa parte do julgamento, sim, mas ele conseguia colocar uma pressão popular em cima dos colegas ministros dele, que era uma coisa quase insuportável, e por isso eu digo que ele é midiático, e ele soube, melhor do que ninguém ali, dentro do Supremo Tribunal Federal, se aproveitar dessa pressão. Que nesse aspecto, uma canalizar, crítica que eu faria ao Joaquim Barbosa, como ministro, é que ele, na expectativa de canonizar-se perante a opinião pública, ele demonizou os seus colegas, os colegas que divergiram dele. E isto é algo muito sério, é algo... Um precedente perigosíssimo. Que isso não sejam repetidos em nenhum tribunal. Isso não vamos ver isso porque não temos a TV Justiça, não temos a pretensão de outras coisas para depois da corte, né? Acho isso um ponto, assim, delicado da passagem dele. E para mim é a maior contradição dele, porque ele era extremamente agressivo, mas não tolera qualquer tipo de agressão sobre ele. Então ele tem dois pesos e duas medidas o tempo todo no comportamento midiático dele. E isso é uma coisa que me incomodava. Agora, antes do encerramento aqui, a sociedade brasileira que acompanhou o julgamento da ação penal 470 aplaudiu e tomou conhecimento de algumas expressões, né, da ritualística, embargos infringentes foi sensacional. A questão dos embargos infringentes e tal. Agora, o magistrado, ele julga de acordo com a legislação, né? É preciso mudar algo com relação ao andamento dos processos? Se comenta também de que... tirar o foro privilegiado do Supremo. Não pode julgar essas ações criminais, só algumas pessoas. Ou tem a questão do excesso de recursos também. Mas eu tenho que se lembrar que o Supremo é foro privilegiado exatamente por conta de problemas que houve na ditadura. Então, foro privilegiado não é, na minha opinião, o problema. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Nelson Schaeffer Martins, que, como eu, é estudioso do direito processual civil, e a gente está vindo um código novo, vai ser votado, inclusive, agora no dia 16 de julho. E a gente estava comentando que
talvez nem precisasse de um código novo, de uma lei nova, de uma Constituição nova, porque a grande reforma é em corações e mentes de magistrados, de advogados, de promotores, de Ministério Público. A grande reforma é de civilidade, é de tranquilidade, de isenção, de profissionalismo, de estudo em cima dos matizes da lei. O Pedro estava falando agora há pouco, com muita propriedade, né? A lei fala em 6 meses para poder liberar o réu preso para trabalhar, né? Mas já havia uma construção humana, baseada na questão da dignidade da pessoa, para evitar, até por problema sociológico, evitar contaminação dentro do presídio. Não, manda trabalhar, se o sujeito tem emprego, manda trabalhar. Qual o problema? Muitas vezes ele foi parar lá dentro porque ele não tinha um emprego. Então, essas situações, essas construções é que são a verdadeira reforma da lei, não a reforma do texto escrito, mas a reforma das cabeças. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Agradeço a companhia de vocês, um ótimo final de semana. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau! Conversa